Oi, gente. Gente, o Espírito é um só. Hoje eu já ouvi aqui falar sobre propósito, sobre transformação, né? E sobre o que Jesus faz. Eu amei ver o testemunho de vocês, as melancólicas. Olha, se eu tô aqui, vocês conseguem estar aqui. Porque eu também sou tímida, mas estou vencendo. Cada dia mais vencendo a timidez. Quem aqui já me conhecia antes? Gente, muita gente. Ó, por favor, fala comigo depois, porque eu falei isso na outra igreja que eu fui, que eu falo tanto com vocês pelo Instagram, aqui eu vi a Dani, né? Mas fala comigo depois pra gente lembrar, assim, das nossas conversas, tá bom? Gente, meu nome é Roberta, pra quem não me conhece, tá? E eu quero me apresentar pra vocês. Acho que os slides estão aí, não estão? Eu sou casada com o Marco Paulo. Eu tenho 37 anos. Tenho um filhinho, Daniel, de 4 anos, que vai fazer 5 anos em dezembro. E a Carol, de 3. E nós somos, antes de tudo, missionários. Nós viemos aqui para os Estados Unidos há 10 anos, através da Jocum. Quem conhece Jocum aqui? Jocum, para quem não conhece, é uma organização não governamental. É uma escola de missionários. Nós treinamos jovens que querem se tornar missionários e irem às nações. E pode passar mais uma foto? Ah, é minha família. O Marco, meu marido melancólico. Eu sou fleumática. Já vou me apresentar aqui. Então vocês podem imaginar uma casa que tem um fleumático e um melancólico. Todo mundo aqui entende de temperamento já? Levanta a mão, porque eu soube que vocês já são feras aí no assunto de temperamentos. Não? Tá, então é bom saber. Vamos já entrar no assunto. O Dani, ele é um sanguíneozinho. E a Carol é colérica. Então, gente, eu tenho propriedade para ensinar de temperamentos, porque lá em casa a gente tem todos os temperamentos. E aqui é mais uma foto. Então, a gente mudou há 10 anos para o Wisconsin. Vocês já ouviram falar do Wisconsin? Fica depois do Canadá, ali quase perto do... Não, depois do Canadá não. Depois de Chicago, quase perto do Canadá. Lá a gente tem as estações bem definidas. E o outono é maravilhoso. Mas é muito frio. É muito frio. E nós vivemos lá 10 anos. E estar aqui na Flórida é um presente de Deus para mim. Eu tenho assim um testemunho que eu quero compartilhar com vocês, que eu sempre sonhei em vir para cá. Eu sabia que Deus tinha um chamado para as nossas vidas, né, aqui nos Estados Unidos. Então eu sabia que eu não ia mais embora para o Brasil. Apesar de que por muitos anos eu sonhei em voltar para o Brasil. Talvez algumas aqui vão se identificar comigo, né? A vida da gente não é tão fácil assim aqui, né? E aí, um dia eu estava na cozinha da minha casa. Isso tem 1 ano e meio, mais ou menos. Tem 2 meses só que eu mudei pra cá, tá? Pra Flórida. Há 1 ano e meio eu tava na cozinha da minha casa, eu tava orando. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais morar aqui, eu não aguento mais essa caverna. Gente, lá são 6 meses de inverno. Assim, na teoria não, mas na prática são 6 meses daquele clima mais frio, né? E assim, no inverno a gente pega temperaturas de menos 20... depois de menos 20 fica tudo igual. A gente já pegou menos 40 uma vez. E me falaram assim, se você ficar 15 minutos fora de casa, você pode congelar assim, ó, a ponta do nariz, a ponta dos dedos. Então o negócio é sério. E eu sou nordestina. Eu sou alagoana, gente. Todas as minhas férias quando eu era criança era na praia. Então você imagina. Pois bem, voltando para 1 ano e meio. Eu tava na cozinha lá da minha casa orando. Eu falei, Deus, fala comigo, porque tá difícil. Tá difícil ficar aqui nessa escuridão. E eu, apesar de ser uma fleumática, né? Eu sou uma fleumática que amo estar com pessoas. Eu gosto muito de ouvir histórias, de conversar com as pessoas. Então, eu sentia falta desse calor humano brasileiro. E aí, eu orei. Sabe aquela oração muito sincera que a gente faz? Quando tá só a gente e Deus e a gente sente que Deus está ali nos ouvindo. Eu falei, Deus, e eu senti Deus me perguntando assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ir para a Flórida. Eu falei, eu sei que o senhor já sabe, mas eu quero ir para a Flórida.
de orar, eu peguei meu celular. E quando eu olhei, tinha uns stories de uma amiga minha americana que estava aqui na Flórida. Mas assim, ó, amiga conhecida, tá? Ela era da mesma organização que eu e ela estava aqui. E quando eu olhei os stories dela, ela estava postando na praia, mostrando. Falei, Deus, será que o Senhor está me respondendo já? Foi o primeiro stories que eu vi quando eu abri. Será que o Senhor está me dizendo que eu vou mesmo para a Flórida? E aí, eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, ai, que linda praia. E ela respondeu na mesma hora. Falou assim, Roberta, você não vai acreditar. Eu não sei porquê. Eu nem sou muito de postar, mas hoje eu estava na praia e Deus falou para mim, posta um stories que eu quero que a Roberta veja. Foi assim incrível, gente. Eu não me contive. Mas parei de ficar triste, porque a partir daquele dia eu tinha certeza que o Senhor ia me trazer para cá. Isso me faz lembrar muito os meus filhos. Eu não sei vocês, mas eu tenho um filho sanguíneo, né? E ele é bem insistente quando ele quer uma coisa. E aí, eu costumo falar para ele, eu falo assim, filho, calma, a gente vai fazer isso. Ai, mãe, mas o meu aniversário é em dezembro e eu quero esse presente. Eu falei assim, calma, tá bom, no seu aniversário você vai ganhar esse presente. E aí, com isso, eu ajudo ele a ficar menos ansioso. E é assim que Deus faz com a gente. Deus, ele conta pra gente segredos sobre o nosso futuro para que a gente consiga descansar nele. Então, eu quero te encorajar hoje que você descanse no Senhor. E que você, quem sabe, a partir de hoje, tenha um tipo de relação diferente com Deus, mais íntima, de conversar com Deus segredos, coisas que só você sabe ali na mesa da sua cozinha. Fala para Deus, Senhor, me ajuda, fala comigo. Porque Deus fala, gente. Deus fala o tempo inteiro. Deus fala assim nos mínimos detalhes. Então, como vocês sabem, né, eu tô lá no Instagram. E eu tô lá desde que eu cheguei aqui. A gente começou como missionários aqui pela Jocum, como eu falei. E desde então o Senhor me chamou para compartilhar sobre o que Ele tem feito na minha vida, sobre o que eu tenho aprendido com Ele nessa vida missionária. E um dia eu estava numa igreja, a gente estava ministrando. Meu marido, ele é pastor de louvor. E a gente estava lá nessa igreja. E o Senhor, eu tive uma visão assim, daqueles, sabe quando você tem aquelas experiências incríveis com o Senhor que você nunca mais esquece? E eu falei assim, Deus, já tinha uns 4 anos já que eu morava aqui. Eu falei, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu continue com esse ministério online? Porque parece que eu não combino muito com isso aqui. Mas eu sabia que Deus tinha me chamado para aquilo, né? E aí na hora, Deus me trouxe uma imagem de uma almofada. Talvez se você já me segue, você já ouviu essa história, porque eu já contei várias vezes. E Deus me mostrou uma almofada, toda velha, toda rasgada, estragada, assim. E aí eu e Deus, a gente começava a desvirar aquela almofada. Ela começava a sair toda florida. Ela parecia um tecido lindo assim por dentro. E o Senhor falou assim para mim, filha, fica, permanece. Porque tem muitas mulheres que não sabem a beleza delas. Tem muitas mulheres floridas por dentro, mas que elas não sabem, elas se veem rasgadas, elas se veem feias. E Deus também me falou naquele dia que Ele queria me usar para ser um agente de transformação na vida dessas mulheres. Então quero te falar que há beleza em você, há flores em você. Talvez você não saiba o quão bonita você é. E Deus quer revelar essa beleza para você. E Ele quer trazer transformação. A gente ouviu sobre transformação. E hoje eu quero falar muito sobre transformação. Porque, gente, eu sou missionária. De formação, eu sou arquiteta. Trabalhei alguns anos no Brasil, depois casei. A gente veio para cá como missionários. Somos missionários desde então. Mudamos para Tampa. Meu esposo é pastor de louvor em uma igreja americana, porque o Senhor nos chamou para os americanos. E Deus me falou esse ano que eu vou sentar em 2 mesas, né? Então eu vou estar pertinho das mulheres brasileiras, que eu tanto queria estar. Mas eu sou missionária e eu acredito no propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma de vocês. E é por isso que eu estou aqui.
Eu sei que eu tô aqui para falar de temperamentos, a gente vai falar de temperamentos, mas acima de tudo, eu quero que você viva o propósito que o Senhor tem para sua vida. E o Espírito é um só. A oração da pastora Larissa foi sobre o propósito, foi sobre o despertar do Senhor na sua vida. Só que o Senhor precisa restaurar a identidade de muitas de nós, porque a gente não consegue cumprir esse propósito se a nossa identidade não está firmada nele. Talvez você já tenha começado esse processo, porque é um processo. E hoje eu espero contribuir e fazer parte desse processo na sua vida. Amém? Eu sei, gente, que o inimigo das nossas almas, ele trabalha com todo vigor para destruir a nossa autoestima, a nossa identidade, não é? Toda mulher quer se sentir bonita. Toda mulher quer se sentir bonita e amada. O inimigo destrói a visão que você tem de você mesmo. E ele aproveita os traumas também que você já vivenciou para reforçar que você não é amada, para reforçar que você não tem valor ou que você não tem um chamado. Mas Deus quer resgatar isso hoje. Eu sinto isso forte. Eu estava orando e aí eu estava pensando nisso e Deus estava falando comigo. E aí a pastora veio aqui e começou a orar pela mesma coisa. Eu falei, Deus é incrível. Existem verdades sobre nós que nos fazem sentir até incapaz de viver esse propósito. Quem já ouviu falar de Moisés? Moisés, gente, ele era gago. Ele não se sentia capaz para obedecer o chamado de Deus. Quem aqui nunca se sentiu incapaz para obedecer? Eu já me senti incapaz várias vezes. E ainda continuo me sentindo. Todo dia Senhor, me capacita porque eu não consigo. Obedecer não é fácil. Eu tenho uma criança lá em casa que se sente incapaz de obedecer muitas vezes. Talvez vocês tenham crianças assim também. Jeremias se achava jovem demais. Ele dizia que não sabia falar. Eu me identifico muito com Jeremias. Eu me achava jovem demais. Eu acho que é porque da minha mãe eu sou filha única. Então acho que eu fui meio mimada talvez. Então, sabe, a filhinha. Então eu demorei para me sentir capaz. Sabe? E Jeremias fala, ó, Jeremias 1:5-9. Olha só o que Deus fala. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Jeremias ainda estava na barriga da mãe dele. E Deus já tinha designado ele profeta às nações. Eu tenho certeza que tem muitos profetas aqui nessa noite. Talvez você não saiba, talvez você não acredite. Talvez você até ache que você é jovem demais. Ou, me converti. Tem muito pouco tempo. Eu não posso ser um profeta porque tem muito pouco tempo. Deus já te conhecia antes de te colocar no ventre da sua mãe. E Lia, gente, essa história de Lia, eu me identifico muito. Muitas de vocês vão ficar com pena de mim agora e algumas vão sorrir. Lia, a Bíblia fala que Lia tinha olhos meigos. Ela não era conhecida pela sua beleza. Ora, Labão tinha 2 filhas, Gênesis 29, 16 e 17. Fala assim, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Você queria ser meiga ou bonita e atraente? Pois é, gente. Ainda bem que meu marido não está aqui. Mas ele já sabe essa história. Ele não liga não de eu contar. Eu tive um namorado na adolescência. Gente, não namorem na adolescência não. Deixe seus filhos namorar adolescente, não. Eu tive um namorado, um dia a gente estava no shopping. E ele virou pra mim assim e falou, olha, tá vendo essas meninas aqui do shopping? Eu poderia namorar qualquer uma delas. Tem muitas aqui que são mais bonitas do que você. Mas eu gosto de você porque você é meiga. Eu me senti como Lia. Quando eu descobri essa história de Lia, eu falei, gente, sou eu. Sou eu. E quanto tempo
eu vi que eu era meiga. Gente, eu cresci ouvindo que eu era meiga. Ai, mas a Roberta é tão linda, ela é tão meiga. Eu acho tão lindo que ela é tímida, ela é tão quietinha, tímida. Fala tão pouquinho, ela é tão meiga. E aí a gente vai ouvindo isso vai se tornando parte de quem a gente é. A gente vai acreditando, embora a gente não goste sempre, a gente vai acreditando que é isso que a gente é. Lia era meiga, mas a Raquel era bonita e atraente. É, gente. Ninguém quer ser Lia, quer? Quem quer ser Lia? Quem quer ter a irmã que é bonita e atraente e ser a meiga? Talvez você se sinta Lia. Talvez você seja como Lia. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que a sua irmã, ou a sua prima, ou a sua melhor amiga é bonita e você é inteligente, meiga. E talvez isso tenha ferido tanto a sua identidade que você não se sente capaz. E a mulher samaritana? A mulher samaritana era divorciada mais de uma vez. E Jesus se revelou a ela como Messias. Será que tem alguma mulher divorciada aqui que não se sente merecedora? É o que mais acontece. Ah, eu sou divorciada. Eu não posso ser usada pelo Senhor. Deus não pode ter um propósito. Talvez Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu estraguei tudo. Eu casei com a pessoa errada, eu estou divorciada. Jesus se revelou à mulher samaritana como Messias. Em João 4, 39 a 41, fala, que quando os discípulos voltaram da cidade, eles ficaram surpresos, porque Jesus estava conversando com uma mulher. Não era nem comum Jesus estar conversando com uma mulher, quanto mais uma divorciada várias vezes. E a mulher deixou seu cântaro e voltou para a cidade, contando a todos sobre Jesus. E ela convenceu muitos samaritanos a ir ouvir Jesus falar. O nosso propósito é convencer as pessoas para ouvir Jesus falar. É Jesus quem faz. Creia que Deus tem sim um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Porque o seu papel é levar as pessoas para Jesus. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ser Jesus. Será que é isso que a gente pensa? Eu sou tão ruim, gente, eu não consigo. Não, é Jesus. O nosso papel é levar as pessoas para Jesus. Amém? Eu sei que aqui existem muitas mulheres que se sentem capazes, como Moisés, como Jeremias, mulheres que se acham feias, meigas, julgadas, culpadas o resto da vida e não vivem a vida plena. Vamos falar de temperamento. Gente, temperamento. O que é temperamento? Temperamento, ele não é um fim, ele não é um rótulo. Temperamento é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Ele foi criado pelo Hipócrates, lá que é o famoso pai da medicina, e ele criou com base no corpo do ser humano. E, gente, ele medicava as pessoas. Então essa é uma ciência muito antiga, antes de Cristo. É por isso que funciona tanto. Não é signo, tá? Não é signo dos crentes. Tem várias pastoras que me pedem, Roberta, por favor, grave um vídeo falando que temperamento não é signo dos crentes. Temperamento é uma ferramenta que ele me dá informações sobre mim mesma. E agora a escolha que eu tenho é o que eu vou fazer com essas informações. Eu sou fleumática. Fleumática, introvertida, gosta de ficar dormindo em casa, quer descansar o tempo inteiro. Eu sempre soube que eu era assim. Mas o meu temperamento me fez entender, é por isso. É por isso que eu sinto pouca energia. É por isso que eu gosto tanto de dormir. Você também é? Tá vendo? Mas o que a gente faz com essa informação é que é a nossa escolha. É assim, o poder está nas nossas mãos. Depois que você descobre, você não tem mais como não descobrir. Depois que você viu, você não tem como não ver. Então hoje, se você ainda não conhece seu temperamento, você vai sair aqui com conhecimento
que vai te trazer um poder de escolha. O que você vai fazer com isso? Então eu gosto de pensar que o temperamento é assim, ó, é um espelho, tá? Eu me olho nesse espelho, sabe aqueles espelhos de 10 graus do Walmart? Alguém já comprou aqueles espelhos redondinhos de 10 graus? Se você não comprou, não compre. Porque ele causa depressão profunda. Você vê tudo que você não quer ver em você. Descobrir o seu temperamento é mais ou menos isso. Você descobre coisas sobre você, algumas que você já sabia. É por isso que eu sou assim. E outras você nem sabia. E no começo você fala, não, eu não sou assim não. Não tenho dificuldade de perdoar não, sou crente, menina. Eu perdoo fácil, Jesus manda perdoar, eu perdoo. Será? É isso que o temperamento faz com a gente. Agora, o autoconhecimento, ele pode ser um processo que você faz com o Senhor. Tem um versículo em Salmo 139, 23 e 24, que fala assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê se há em mim conduta alguma que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É o salmista convidando Deus para esse processo de autoconhecimento. Porque a gente pode se conhecer, mas tem alguém que nos conhece melhor. Quem é? Deus. Gente, uma vez, bem no começo ali da minha caminhada com a Jocum, eu estava assistindo uma aula, eu ainda era aluna da ETED, que é a escola de discipulado, e uma professora falou assim, pensa em alguma coisa que você já sentiu assim, que já atrapalhou sua autoestima. E aí eu lembrei de uma história e eu fui orar, né? Falei, Senhor, Deus, às vezes eu não me sinto bonita, sei lá, o suficiente. E aí ela falou assim, agora eu quero que você vá lá no jardim, sozinha. Isso para todo mundo, né? Vai lá, fica sozinha com Deus e pergunta pro Senhor como que Ele te vê. E aí eu fiz isso, orei, falei, Senhor, como que o Senhor me vê? E aí Deus me mostrou uma menina, uma criança, com um vestido amarelo, linda. E Deus falou assim, você é linda. Eu te vejo como essa menina. Então, pergunta para o Senhor. Fala, Deus, como que o Senhor me vê? O autoconhecimento é bom, mas ele não é suficiente. O que Deus sabe e diz sobre você importa mais. Ô, gente, a filosofia atribuiu a felicidade, né, ao autoconhecimento, desde Sócrates. A psicanálise, eu sou estudante de psicanálise, eu faço psicanálise cristã, que tem uma abordagem com base nas cartas de Paulo. Mas a psicanálise, ela diz que os nossos comportamentos conscientes são frutos do nosso inconsciente. Então, a filosofia fala sobre o autoconhecimento, sobre a felicidade está no autoconhecimento. A psicanálise fala muito sobre o nosso inconsciente e as nossas emoções. Ambas esqueceram de falar sobre o nosso espírito, mas nós temos um espírito. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que ir para a presença do Senhor, em espírito e em verdade, falar, Jesus, me transforma. Eu quero que você pegue todo esse autoconhecimento, tudo que você vai aprender sobre você e leve para a presença do Senhor, para que você seja transformada. Eu gosto de falar que eu me conheço, eu me aceito e eu me transformo. É Jesus que me transforma. Algumas coisas a gente consegue mudar sozinha, né? Mas muitas precisam de um verdadeiro milagre. Às vezes, gente, a gente coloca tanto esforço quando a gente tem esse conhecimento, né, dos temperamentos ou qualquer outro tipo de autoconhecimento. A gente às vezes coloca tanto esforço para mudar quem nós somos. Eu não gosto de quem eu sou. As melancólicas, na sua maioria, têm essa coisa de querer ter outro temperamento.
ou de não gostar de alguns traços, né? Enfim, todo mundo tem isso, tem alguma coisa que não gosta de si. Mas para de se esforçar tanto para ser uma pessoa que você não é e vai para a presença de Jesus, para que você seja transformada. Eu gosto de contar uma história da máquina de lavar louças lá de casa, que no começo, quando eu vim para cá, no Brasil não tinha máquina de lavar louça. Quando eu vim para cá, a primeira casa que eu morei que tinha máquina de lavar louça, eu praticamente lavava os pratos antes de colocar na máquina de lavar louça. Tem alguém que faz isso aqui? Ó, né? Aí a minha vizinha, uma vizinha minha americana, foi lá em casa um dia e falou assim: o que você tá fazendo? Eu falei assim: eu tô limpando o prato pra botar na lava-louça. Falou: gente, mas a máquina de lavar louça é pra lavar louça. E aí eu gosto de pensar muito nessa história e pensar assim: por que a gente tem essa mania de querer mudar tanto antes de ir para a presença de Jesus? A gente não se sente o suficiente para estar na presença de Jesus. Que tal se você for para Jesus como você tá? Ele faz todo o trabalho. Gente, temperamento e personalidade. Tem uma imagem aí de um potinho. Acho que eu vou ter que acelerar. Ó, vamos imaginar que você nasce com o seu temperamento, tá? É Deus quem te dá o seu temperamento. Imagina que você é esse... Como é o nome disso aí aqui em inglês? Esse aí. Imagina, você nasce com o seu temperamento, tá? Agora pode colocar outra imagem. E aí, gente, ao longo da vida você vai crescendo, é aquele bebezinho fofo, maravilhoso. E aí você tem a cultura, a religião, a sua origem, a sua educação, os seus relacionamentos, hereditariedade. São muitas coisas que fazem parte de você e que te formam. Isso a gente chama de personalidade. Então, o seu temperamento é a base. Imagina que você tem uma terra e você planta uma semente e aquela semente começa a crescer e se transforma em uma árvore. É como se aquela terra fosse o seu temperamento. Por isso que a gente fala que o temperamento ele é um e ele não muda. E aquela árvore é a sua personalidade. É como você vai se desenvolvendo e amadurecendo até o fim da sua vida. A gente amadurece até o fim da vida, tá? E olha, a gente tem mesmo que amadurecer. A nossa personalidade, ela tem que aparecer mais do que o nosso temperamento. A gente tem que amadurecer a ponto de uma pessoa olhar pra gente e falar assim: ai, tô em dúvida qual é o temperamento dela. Não é pro nosso temperamento ser tão visível assim. Se você me vê falando tanto aqui, falando no meu Instagram, você não é capaz de dizer, ela é fleumática. A gente tem que amadurecer. E a gente tem que ser transformada pela presença do Senhor também. Olha só o que a Bíblia fala sobre você. Quem confia em seu coração, ou seja, nas suas emoções, é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então a gente não pode ser o nosso temperamento. A gente não pode confiar nas nossas emoções. Porque temperamento ele é instinto. Quem já ouviu isso aqui? Ó? Temperamento ele é a sua vontade. Ele é o seu desejo. É aquilo que você quer fazer quando ninguém está vendo. É puro instinto. A Bíblia fala que nós não vivemos segundo o nosso instinto. Nós não vivemos segundo as nossas emoções. Quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então, a nossa oração precisa ser: Senhor, eu sou isso aqui, agora me dá sabedoria. Senhor, me transforma aquilo que eu não consigo, Deus. Quem ainda não sabe o seu temperamento, levanta a mão. Então, quem sabe, paciência. Vamos ensinar as que não sabem. Pode passar. Gente, vamos descobrir temperamento, tá? A primeira coisa que a gente tem que descobrir é se a gente tem um temperamento quente ou se a gente tem um temperamento frio, certo? Quem tem temperamento quente, vamos imaginar uma água.
Quando você coloca essa água para ferver, o que acontece com a água quando você ferve ela? Ela borbulha, borbulha, borbulha e se transforma em vapor. Isso nos traz a impressão de quê? De expansão. A água se expande até que ela vira vapor. A pessoa que é quente, ela é como essa água. Ela é extrovertida, ela é expansiva, ela tem essa necessidade de processar suas emoções enquanto ela fala. Então, a pessoa que é quente, aconteceu alguma coisa com ela, ela precisa ligar para a amiga. Ela recebeu uma notícia triste ou uma notícia feliz. Ela já pega logo o telefone, ela vai ligar para a amiga, para o marido, para quem for. Olha, eu preciso falar. Ou eu preciso chorar. Aconteceu isso. Ela tem que se expressar rápido. Às vezes, ela nem tomou ainda uma decisão, mas ela precisa falar. Enquanto ela fala, ela processa o que ela está sentindo. É como se o mundo dela fosse para fora. Ela fala, 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 até que ela... Era isso. É assim que ela processa as emoções. Ela também é uma pessoa mais agitada. Ela é uma pessoa que ela pode assim ser aquela que chega chegando no ambiente. É aquela que faz amizade fácil, que chega num lugar, ela não conhece ninguém e ela consegue sair conversando com todo mundo. Ela vai fazer amigo rápido. Ela gosta de marcar a presença dela. Ela não tem problema em ser o centro das atenções também não. Ela estaria aqui no meu lugar feliz da vida. Tranquilo, tá de boa. Não tenho problema com isso. É claro, se ela não for tímida. E aqui vamos fazer um parêntese. Existem muitas pessoas que são quentes, mas são tímidas. E como que é essa pessoa? Ela tá ali, mas ela tá sofrendo porque ela quer falar. Ela fala, eu queria estar falando, eu queria estar me relacionando, eu queria estar expandindo, eu queria chegar chegando, mas eu sou tímida, eu tenho medo do que vão falar. Às vezes ela foi uma criança que ela era muito expansiva e ela teve pais talvez introvertidos que fez, não faz assim, não fala tanto assim, calma. E aí ela foi ficando, ela aprendeu que talvez o jeito dela não era bom o suficiente, o jeito dela não era certo. Mas a vontade que ela tem é de expandir. Quem aqui se viu nessa pessoa quente? E o frio? Como que é o frio? O frio é o oposto. É aquela pessoa mais introvertida. Quando acontece alguma coisa com a pessoa que é frio, ela precisa pensar para processar as emoções. Ela não sai ligando para amiga, ela não sai desabafando, falando, não. Ela primeiro quer ficar quietinha na dela, ela quer pensar. Ela pode até sim conversar com alguém que é muito íntimo dela. Mas na maioria das vezes ela vai precisar pensar antes de se expressar. E muitas vezes ela se resolveu ali nos pensamentos dela, na oração ela falou com Deus e já tá bom. A pessoa fria, ela é o contrário. A água, quando a gente aquece, ela vira vapor. Quando a gente esfria a água e bota no congelador, o que acontece com a água? Ela contrai. Então essa é a pessoa fria, ela é mais contraída. Ela é mais quietinha ali na dela. Ela chega no ambiente, ela fica de boa, quietinha, enquanto tá todo mundo ali expandindo, ela tá na dela. Ela fica sentadinha, tranquila. Essa é a pessoa fria. Quem é fria aqui? E não dá pra ser fria e quente. Ou você é fria ou você é quente. Roberta, às vezes eu sou fria, às vezes eu sou quente. Tem alguém pensando assim? Tá vendo? Às vezes eu sou fria, às vezes eu sou quente. Mas como que você é na maioria do tempo? Porque aqui, por exemplo, eu tô falando com vocês. Então eu tô o quê? Eu tô expandindo, eu tô quente. Não é? Mas na maioria das vezes eu sou fria. É a minha forma de reagir, é o meu instinto. No meu instinto, eu sou mais quieta. Eu preciso de tempo. Eu chego no ambiente e eu posso falar, assim, a gente faz uma roda aqui, tá? Vamos conversar todo mundo. Eu posso ficar quieta, calada o tempo inteiro, sem sofrimento.
pessoa que é quente, ela fica assim, ó, na cadeira, só esperando a hora dela para ela falar. E aí, se você for tímida ou se você foi reprimida durante a infância, aí você pode acabar achando que você é fria. Mas você sabe que você é quente. Você sabe que no fundo você quer aparecer. E aí, o que Deus faz, gente? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. E estar aqui hoje faz parte desse propósito. O Senhor falou, Roberta, existem mulheres que precisam entender que elas são floridas, que elas têm beleza. E para isso, você é fria, você quer ficar quieta. Mas eu quero te usar na frente dessas mulheres. E talvez o Senhor queira fazer isso com você hoje. Ou talvez você fale demais. E Deus fala, minha filha, fecha um pouquinho a boca. Porque às vezes você quer evangelizar a sua família, mas você fala muito. Às vezes tudo que você precisa é ficar mais quieta e deixar as suas atitudes falarem por você. Existe um momento certo de falar. Então, as quentes podem aprender com as frias e as frias podem aprender com as quentes. E o Senhor nos criou para comunhão por causa disso. Por que Deus cria Por que Deus criou os relacionamentos? Deus criou Adão, viu que não era bom ficar sozinho, deu a Eva para ele. E viu que não era suficiente só o homem se relacionar. Precisava de Deus. E aí todo dia Deus ia lá conversar com Adão e Eva. Então nós somos criados para o relacionamento com Deus e uns com os outros. Então ao invés de você falar assim, não gosto de melancólico, é bom logo saber o temperamento de todo mundo da igreja, porque as melancólicas eu nem quero ser amiga delas. Não é assim que você vai ser transformada. O Senhor tem um chamado hoje para transformação. Deus quer te transformar através do relacionamento com Ele e com outras pessoas. Amém? Agora, você já sabe se você é quente ou fria. Agora vamos descobrir como que são os úmidos e os secos. O úmido, gente. Vamos pensar na água, de novo. Certo? Imagina um copo cheio de água e você pega uma faca e tenta furar aquela água. Imagina a cena, tenta furar a água. Tira a faca, a água volta para o lugar de novo. Assim é uma pessoa úmida. A pessoa úmida, as coisas acontecem com ela e ela não fica marcada por aquilo. Se alguém fala alguma coisa que ela não gosta, na hora a água balança. Você enfia a faca, a água mexe. Tirou a faca, aos poucos a água vai voltando ao normal. Assim é a pessoa úmida. A pessoa úmida, ela tem raiva porque ela não consegue ficar muito tempo com raiva. Não é assim? Às vezes eu sou úmida, tá? A fleumática, ela é úmida. Eu falo, às vezes, meu marido faz alguma coisa que eu não gosto. No outro dia eu já esqueci, eu tenho raiva. Porque eu falei, eu precisava estar com raiva para eu ter uma conversa daquelas boa. Não, passou. Não dá raiva? Tá vendo? Ó, tem outros aqui que me entendem. Então essa é a pessoa úmida. Enquanto que o quente e o frio fala da velocidade da nossa reação. Voltando um pouquinho. O quente e o frio fala, eu reajo rápido. Preciso falar rápido. Eu preciso expressar o que eu estou sentindo. E o frio, eu sou mais devagar, eu preciso processar. O úmido e o seco fala sobre a marcação. Quão marcada nós ficamos pelos acontecimentos da vida. A pessoa úmida, ela é mais envolvente, ela é mais sensível, ela é mais amorosa e ela não fica muito marcada, ela é esquecida. Ela é tão esquecida que ela esquece até do que fizeram contra ela. Já a seca não. A seca ela fica marcada. A seca você imagina uma terra, uma areia, uma terra. Você vai plantar bota terra num vaso e vai abrir um buraquinho ali para plantar. Aquele buraquinho, se você não fizer um esforço para fechar de novo, ele vai ficar marcado. Enfia a faca na terra e aquela marcação vai ficar na terra. Assim a pessoa seca, ela fica marcada por muito tempo. As impressões marcam ela por muito tempo. Normalmente essa pessoa,
ela lembra de coisas que aconteceram na infância. E ela não só lembra, gente, porque todo mundo lembra, né? Mas ela lembra da emoção, ela sente. Ela quase vive aquilo de novo. Então, é por isso que para ela, muitas vezes é difícil perdoar alguém. Porque ela sente de novo. Não é que, eu tenho dificuldade de perdoar. Não é que você seja uma pessoa ruim porque você tem dificuldade de perdoar. É que é mais difícil para você. Você sente mais, você sente por mais tempo. Então, essa é a pessoa seca. A pessoa seca também não é esquecida. Ela é ótima de memória. Ela é uma pessoa analítica. Ela é organizada. Ela consegue ser aquela... O certo é certo, o errado é o errado. Não tem meio do caminho. Já a úmida, não. A úmida precisa trabalhar isso. Aí, uma coisa sobre o temperamento. Tudo que você está pensando aqui, eu estou te falando e você está pensando, será que eu sou assim? Você tem que pensar duas coisas. A melhor época para você pensar sobre você e definir o seu temperamento é ali na sua adolescência. Como que você era? Um outro ponto, como que você era antes de Jesus transformar a sua vida? Isso é muito importante, porque o temperamento, ele é a nossa natureza pecaminosa, ele é o nosso instinto. Ele não é a gente já transformado, ele é o nosso instinto. Então, como você era antes de Jesus? Você aprendeu a perdoar, mas para você era muito difícil. Eu acho bom olhar para vocês. Quem aqui é úmido? Levanta a mão. E os secos? Ficou na dúvida? Alguém está em dúvida? Quanto tempo eu falei? Eu já nem sei mais. Quanto tempo eu tenho? Posso ir? Ô, gente, agora vamos ver a combinação. Pode passar. Quando você é quente e úmido, você é sanguíneo. Levanta a mão, as sanguíneas. Você gosta do seu temperamento? Tá vendo? Gente, as sanguíneas, elas se acham. Quando eu faço post de sanguínea no meu Instagram, é assim, amo meu temperamento, é o melhor temperamento. Aí, eu acho que as sanguíneas são as mais responsáveis pelo meu crescimento no Instagram. Porque eu posto sobre elas, o que elas fazem? Mostram pro mundo inteiro como é que elas são. Compartilha, eu sou maravilhosa. Aí as fleumáticas falam assim pra mim, eu acho que você posta pouco sobre fleumática. Eu falei, você não ajuda, você nem reposta o meu post. Falei, bora agir mais, mulher. Agora, se você é quente e seco, você é colérica. Cadê as coléricas? Tem muita colérica, gente. A pastora é colérica de vocês. Seco e frio. Quem é seco e frio? São as melancólicas. O meu marido é melancólico. Vocês gostam de ser melancólicas? Que bom, gente, porque olha, quando a melancólica chega pra mim falando que não gosta de ser melancólica, eu falo, gente, pelo amor, é lindo o temperamento de vocês. É um temperamento profundo. Vocês precisam aprender a se criticar menos. Melancólicas são muito duras com elas mesmas. Falando da melancólica aqui, só um parêntese, olha. A maioria das mães tem esse negócio de culpa, né? Chega no final do dia, será que eu fui uma ótima mãe? As sanguíneas têm isso não, né? Será que eu fui uma boa mãe hoje? Será que muitas mães têm isso? Eu confesso, como uma boa fleumática, entendedores entenderão. No final do dia eu já estou tão cansada que eu nem quero pensar se eu fui boa, se eu fui ruim. Eu só quero dormir e assistir um filme. Aí o meu marido, que é o melancólico, gente, homem não tem muito isso, mas o meu marido é o melancólico, ele fica.
Talvez a gente precise melhorar a educação dos nossos filhos. Talvez a gente precise... Eles não podem assistir esse tanto de televisão. E se a gente não... Aí começa, à noite, eu falo... Vamos assistir um filme? Gente. Os melancólicos, eles são muito perfeccionistas, não são? Vocês cobram muito de vocês. Tá vendo como é bom saber isso? Porque aí você já sabe que, eu me cobro muito, então é porque eu sou melancólica. Não é porque eu mereço ser cobrado desse tanto. Não é porque eu sou ruim. Entende? Se você é úmida e fria, você é fleumática. Cadê minhas companheiras de temperamento aqui? É o melhor temperamento, gente. Brincadeira. Vamos falar sobre a sanguínea? Se você ainda está em dúvida, vamos falar um pouquinho mais sobre cada temperamento agora para você ter certeza, certo? O sanguíneo, ele é representado pelo ar. Pensa no ar. A gente consegue pegar o ar, colocar num potinho e trancar ele? Não. Sanguíneo ele é expansivo. Ninguém consegue controlar um sanguíneo. Ele está em todo lugar. Ela consegue? Só um colérico para fazer isso com o sanguíneo. O ar, vamos pensar no ar, nas características do ar. O ar, ele é envolvente. Ele está aqui envolvendo a gente. Ele é fluido, ele é leve e ele é expansivo. Ele é inconstante. A sanguínea também, não é? O ar, ele é naturalmente inconstante. Ele pode ser calmo ou agitado. Acho que aqui na Flórida a gente sabe muito bem, né? Tem dias que está tudo tranquilo. E quando vem o furacão? O sanguíneo é assim. Ele pode ser calmo, mas ele pode chegar como um furacão. Assim é o ar. Lá no Wisconsin, como eu falei para vocês, nos dias de muito frio, a gente não queria sentir o vento, porque quando o vento pega, o negócio fica feio. A sanguínea, ela é esse ar que ela precisa aprender o momento certo de se movimentar ou de ficar calmo. O ar imprevisível, ele é calmo, ele é fresco, ele pode ser aconchegante, mas ele pode ser forte e devastador. A sanguínea é essa pessoa envolvente, expansiva. A sanguínea, ela gosta de falar. Alguém já percebeu que a sanguínea gosta de falar? Ela tem muitas histórias para contar, muitas. Imagina quando a sanguínea casa com o melancólico, que chega no final do dia, a sanguínea tem muita coisa para contar. E o melancólico está lá só quietinho, ouvindo. E ela falando. Não, meu dia foi assim, eu fiz isso, aquilo e tal. Fala. E ela também pode ser muito dramática. A sanguínea é dramática. Ela é sensível também. Ela chora. Gente, acontece alguma coisa com a sanguínea, ela é capaz, assim, de desmaiar, de tanto chorar. Ela faz um drama. Pra quem tá, assim, pra quem não tem, que é diferente dela, olha e fala, menina. Eu tenho uma amiga que ela foi me relatar o parto dela. Gente, ela é sanguínea. Você não acredita como é que ela tá viva. Porque ela praticamente morreu. E foi tranquilo, gente. Ela não sentiu dor nenhuma. Mas do jeito que ela conta, você pensa que ela estava morrendo. A sanguínea é essa pessoa. Mas essa dramaticidade dela pode ser muito positiva. Uma sanguínea contando uma história. Falando sobre as histórias da Bíblia. Falando sobre Jesus. Ela conta de um jeito que ninguém conta. Ela consegue envolver. Ela traz beleza. O pastor de vocês é sanguíneo, né? E a sanguínea, ela se comunica para envolver, porque ela gosta dessa comunhão, ela gosta de estar com pessoas, ela quer conversar, ela quer conhecer, ela quer se fazer conhecida. A falta de atenção da sanguínea pode ser um problema. Ela precisa ela precisa aprender a focar mais.
É o que eu falei pra você. Ó, gente, o ar. Esse ar aqui que a gente tá sentindo, ó. Ele é calmo, ele não faz muita coisa. Agora, quando o ar se concentra, ele vai como um tornado, realizando o que ele quer realizar. Essa é a sanguínea. A sanguínea, ela precisa encontrar um foco. Ela precisa se concentrar. Porque a sanguínea, ela tem um negócio que é o seguinte. Ela começa um projeto, quando a coisa começa a ficar difícil, ela quer desistir dele. Ela é muito focada no hoje. Ela, sabe aquela pessoa que sabe viver o hoje? Ela é feliz hoje. Ai, que ótimo, tá maravilhosa, a vida é hoje, é agora, vamos aproveitar. E ela não pensa muito no futuro. É ou não é? Ela gosta daquilo que é divertido e prazeroso. Então, quando ela começa um negócio e passa aquela lua de mel, aí ela, ao mesmo tempo, ela é criativa. Aí ela tem um monte de ideias novas. Ela fala, isso aqui não tá mais legal. Tive uma ótima ideia, vamos começar isso aqui. Mas, e aí? Se você não aprender a se governar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai passar a vida inteira da mesma forma e não vai construir para o futuro. Então, sanguínea, seja responsável. Permaneça. Certo? E o colérico? Para entender o colérico, a gente pode observar o fogo. O colérico é representado pelo fogo. Gente, tem tanta coisa na Bíblia que fala sobre o fogo, né? Deus, ele falou com Moisés através de uma sarça ardente. Moisés ouviu o Senhor através do fogo que queimava aquela sarça. Ou seja, existe muito poder no fogo. O fogo, ele é capaz de destruir, de derreter, mas ele é capaz de revelar impurezas. O colérico, ele tem esse dom natural. Ele tem um dom de olhar para a coisa e saber o que está certo e o que está errado. Gente, eu já até esqueci, ó, a fleumática é esquecida também, viu? Já nem lembrava mais. Tô vendo vocês tirando foto pensando, tem coisa aqui. A mulher colérica, o homem também, mas a pessoa colérica, ela tem essa assertividade e essa força do fogo. Ela pode ser essa pessoa que queima, que machuca. Ela tem que ter cuidado com as palavras, porque ela sabe destruir alguém com as palavras. Não é? Mais colérica, você pode ser aquele fogo daquela lareira que aquece, aquele fogo que traz um aconchego para os dias frios. Os coléricos estão aqui rindo. Gente, eu amo os coléricos. Eu acho que é porque fleumático gosta muito de colérico. Eu gosto muito de colérico. A colérica, ela traz, a colérica me traz a sensação de que ela é uma pessoa que não cansa. Ela não cansa, ela é o oposto do fleumático, ela não cansa. Ela tem energia para todo mundo junto. A colérica, ela é uma líder nata. E assim como a sanguínea, elas são quentes. As quentes são coléricas e sanguíneas. Então a gente falou da sanguínea, que é essa pessoa expansiva, mas que ela é expansiva de um jeito mais envolvente. Ela pensa mais em agradar, ela pensa mais em querer ser amada, em amar. Ela é muito mais desse relacionamento, sabe? A sanguínea é essa pessoa. A colérica, ela também é expansiva, ela também é falante, ela pode ser falante, como a sanguínea, mas ela tem um objetivo, ela tem um foco. Ela não vai falar por falar, ela não vai ser como a sanguínea que vai contar história, sem um foco. Ela tem um objetivo. E ela quer um retorno. Quando a colérica fala, ela quer saber se funcionou, se não é? Teve algum objetivo? Deu certo isso aqui? A colérica não vai nem para uma festa sem ter um objetivo. Ela já pensa, eu vou para a festa e o fulano vai estar lá. Vou conversar com ele sobre o culto. Ver se ele não quer ir pregar lá no culto. Não é, pastora? O colérico, ele não vive sem foco. E tem uma visão raio-x.
Quando você tem uma amiga colérica, ela é aquela pessoa que você vai desabafar, contar um problema, e ela já tem a solução para sua vida. Ela passa assim, ó, por cima de tudo. Não, faz isso, isso e isso. Então, a colérica, uma dica: aprenda só a falar um pouquinho mais assim, ó, com jeitinho. Porque vocês têm muita razão em muita coisa. Vocês realmente têm essa visão raio-x. As melancólicas também têm essa visão raio-x. Vocês olham e conseguem encontrar o que está certo e o que está errado. E vocês sabem a solução de muita coisa. Mas muitas vezes as coléricas erram no jeito de falar. E o jeito que você fala é tão importante quanto o que você fala. Não é? Olha só, Colossenses 4:6 fala: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, colérica, treine o seu falar, que ele seja agradável. Agora vamos para a fleumática. A fleumática, ela é representada pela água. Quando você quer entender uma fleumática, você pensa numa água. A água, gente, ela é adaptável. Tá vendo essa água? Ela tá aqui dentro, diferente do ar. Ela tá aqui dentro, ó. Se eu pego um copo e coloco essa água no copo, ela vai tomar a forma do copo. A fleumática é essa pessoa que se adapta fácil. Eu acho que é por isso que eu consegui viver 10 anos lá no frio. A gente se adapta fácil. A gente tem uma característica nossa que é ser essa pessoa mais passiva. Essa passividade, esse conformismo, ele pode ser bom quando você aceita que essa é a situação atual. Você aceita o sofrimento. Você aceita uma circunstância que não está tão legal, porque você vê algum propósito. Então você aceita sem ficar reclamando muito. Você aceita. Você consegue se adaptar fácil. Por outro lado, tem um momento certo de agir, de tomar decisão. A fleumática é úmida, então ela é envolvente também, assim como as sanguíneas. Fleumáticas e sanguíneas compartilham essa umidade, elas são envolventes. Eu falei, né? Eu sou uma fleumática, eu amo ouvir histórias. A fleumática é aquela que ela pode sentar assim e ficar ouvindo histórias das pessoas, não é? O dia inteiro. Eu amo ouvir a história das pessoas. A primeira coisa que eu faço quando eu conheço alguém é perguntar: me conta a sua história. Ela é aquela que ama ouvir a história das pessoas e fala menos, né? Ela gosta de ouvir mais. Ela é pacífica, calma, envolvente. Ela é capaz de trazer paz para o ambiente caótico. Mas assim como essa água parada, a fleumática tende a ser passiva e ter pouca energia. Então, às vezes, ela parece ser uma pessoa muito sem opinião. A minha melhor amiga de infância é colérica. E ela sempre reclamou de mim de uma coisa, e só depois que eu entendi os temperamentos foi que eu vim entender. Ela se irritava, porque ela falava uma coisa perguntava uma coisa, eu falei: não sei, tanto faz. Eu falava assim pra ela: tanto faz. Porque pro fleumático, de fato, muitas vezes tanto faz. É de boa. O fleumático é meio assim, good vibes. Tá bom. Vamos, vai pra onde? Pode escolher. O fleumático, ele não tem problema com a liderança, em ser liderado. Aliás, fleumáticos até nem gostam muito de liderar. Eles são bons em liderar, desde que eles vejam um propósito. Não é aquela pessoa, por exemplo, a colérica, ela chega no ambiente e é natural, ela vai ser a líder daquele lugar. Ela vai ser a líder do pequeno grupo. Se ela não for, pode até ter outro líder, mas ela vai ter um papel de liderança entre as pessoas, de alguma forma. Já o fleumático não é tão natural, mas se ele encontra um propósito, ele se torna um bom líder. Então, o fleumático tem que ter muito cuidado com a preguiça. Provérbios 10, 4-5 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E agora vamos terminar com a melancólica. A melancólica é paciente. Não guardem rancor de mim, porque eu deixei vocês por último.
Gente, para entender a melancólica, a gente pode observar a terra. A terra é firme e transmite segurança, absorção e estabilidade. Tenta plantar uma sementinha, esconder embaixo da terra. Ela vai ficar lá. A terra, ela esconde bem. Ela traz essa absorção. Ela protege, ela nutre, assim a melancólica. E ela guarda. A melancólica, ela é aquela pessoa que guarda tudo ali dentro dela. Ela é extremamente sensível, mas diferente da sanguínea, que é dramática, que expressa muito, ela guarda. Então, muitas vezes a sanguínea fala pra mim assim: eu acho que eu sou melancólica, porque eu sou muito sensível, eu choro demais. Gente, quem chora demais não é a melancólica, é a sanguínea. Porque a sanguínea, ela é sensível, então ela chora. Ela se expressa o tempo inteiro. A melancólica, ela chora. Ela é muito sensível, mas ela é mais contida. Ela guarda mais pra ela. E às vezes ela guarda tanto que a terra, ela é estável, né? Mas e o terremoto, quando vem, essa é a melancólica. É assim a fleumática também. A fleumática é aquela água calma, mas ela vai calma a vida inteira. De repente vem um tsunami. Aí, quem tá ao redor da fleumática não acredita que ela é capaz daquilo. De ficar nervosa, de ficar tão ansiosa com aquela situação. Então, gente, a melancólica, ela sente intensamente e guarda essa intensidade. Até que ela se sente pronta, né, pra se revelar. E muitas vezes ela se revela pros íntimos, para poucas pessoas. A melancólica, ela não se adapta facilmente. Ela é uma amiga leal. Ela é boa de ouvir e aconselhar. Porque assim como a colérica, a melancólica tem essa visão raio-x. Ela consegue, ela te ouve e ela já começa a entender. Ela é muito profunda, ela já pensou muito em muita coisa. A melancólica, ela pensa tanto que o que você vai contar uma coisa para ela, provavelmente ela já pensou sobre isso em algum momento. Então ela sabe muitas vezes a solução. Só que ela tende a ser mais pessimista. Então daí a melancólica tem que ter um pouquinho de cuidado, porque elas costumam ser procuradas para aconselhar, mas elas têm que ter um pouquinho de cuidado para o exagero do realista, que elas falam: não sou pessimista, eu sou realista. Cuidado, que esse realista pode matar o sonho de alguém. Então calma, cuidado com o que você vai falar. Na verdade, essa coisa de conselho, nós mulheres em geral costumamos falar mais do que devia, né? De modo geral. Então, eu aprendi muito isso com o americano. O americano, ele é mais cauteloso do que a gente brasileiro para falar, né? Então, gente, na hora de aconselhar, ouça mais. E antes de falar alguma coisa, pergunta para o Senhor: Deus, eu devo falar isso? Porque a nossa palavra tem poder. E às vezes a gente vai aconselhar a pessoa a fazer uma coisa que pode não ser bom. Então, calma antes de aconselhar. Melancólica. Mudar a perspectiva é um passo importante para superar essa fraqueza em relação ao pessimismo. Peça para o Senhor te ajudar a enxergar as coisas, as pessoas e as situações com os olhos dele. Você vai encontrar mais beleza na vida. Gente, e por último, eu quero te convidar a ser transformada. Transformai-vos. Eu quero que você saia com isso no seu coração hoje. Transformai-vos. Talvez você ainda está em dúvida sobre o seu temperamento. Não tem problema. Você sabe aonde você precisa ser transformada. Se você ainda não sabe, vai para a presença do Senhor e fala: Deus, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Me transforma. Como que a gente se transforma? Através de relacionamento. Aprendendo uns com os outros. No final das contas, é relacionamento. Com Deus e com o outro. É o Deus que transforma.
E eu gosto muito de pensar nisso, gente. Eu não consigo falar de temperamento sem falar de transformação. Porque eu conheço um Deus que transforma. Quando eu tinha 10 anos, eu me converti. Meu pai se converteu primeiro do que eu. Vou contar rapidinho aqui minha história de conversão. Meu pai se converteu primeiro do que eu. E eu comecei a ver as mudanças que estavam acontecendo na minha casa. E eu falei, gente, 10 anos, eu lembro assim, muito disso. Falei assim, eu quero esse Jesus. Meu pai é muito evangelista, ele falava, não, porque Jesus. Eu falei assim, me leva nessa igreja. Eu nem tinha ido antes, eu falei, me leva nessa igreja que eu quero aceitar esse Jesus. Eu conheci um Deus que transforma. Eu aceitei Jesus porque eu vi que ele era um Deus que transformava. Então eu não posso falar de temperamento sem falar de transformação. E hoje eu quero te convidar para ser transformada pelo Senhor, para que você cumpra o propósito que Ele tem nas suas vidas. Gente, Jesus, Ele está perto de voltar. Ele está. A gente não tem mais tempo de se sentir inferior, de achar que não é capaz. Eu não sou capaz, eu não sei falar, eu sou tímida, eu sou isso, eu sou aquilo. Não dá tempo mais. Agora você já conhece, agora eu vou falar igual uma colérica. Agora você já conhece seu temperamento. Agora você já sabe que você tem livre acesso ao Pai. Você pode ir para a presença do Senhor hoje no seu quarto e buscar a presença dEle e falar, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida hoje, nessa estação da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Como que eu posso alcançar a minha geração? Gente, é tempo de nós, mulheres, nos unirmos como um exército que vai alcançar outras mulheres. Porque o poder que a mulher tem para transformar realidades, nós temos o poder de criar filhos para a glória de Deus. De criar filhos que vão preparar o caminho para a volta de Jesus. Queria ler um versículo com vocês, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu sou missionária, mas você também é. Deus tem um propósito na sua vida. Fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Deus, pela tua palavra. Jesus, obrigada porque o Senhor vê flores na gente, Pai. Obrigada porque o Senhor vê beleza, Pai, em cada um de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, Senhor. Jesus, obrigada, Deus. Obrigada porque nós somos tuas filhas, Deus. Senhor, enche-nos, Pai, com teu Espírito Santo, Deus, e transforma. Eu quero que você pense agora. Eu quero que você pense agora em uma coisa que você não gosta ao seu respeito. Uma coisa só. Você pensou, amém? Agora eu quero que você pergunte para o Senhor, Deus, como é que eu sou aos teus olhos? Pergunta para o Senhor agora, Deus, como é que eu sou aos teus olhos? Eu sou isso mesmo que eu não gosto? Como que o Senhor me enxerga? Você foi como Lia, que ouviu a vida inteira que não era bonita. Ou talvez você não tenha ouvido que era feia, mas nunca te disseram que você é bonita.
Jesus, como que Ele te vê? Como que Deus te vê? O teu Pai perfeito, como que Ele te vê?